crack it. Fala galera, eu sou o Maxwell da Jaque. E eu sou a Jaque do Maxwell. E esse é o nosso canal, Deus no Centro. E hoje estamos aqui, mais uma vez, para mais um de nossos vídeos. Desde já, pedindo desculpas a você que já se inscreveu no nosso canal. Né? A nossa meta eram 2 vídeos por semana, né? Gravarmos. Porém, semana passada a correria foi muito grande, não conseguimos gravar nenhum. Não deu pra gravar. Né? E você aí que está nos assistindo pela primeira vez, né? Se inscreve aí no nosso canal, né? Ative o sininho, dê aí o seu joinha, seu valeu, para estar recebendo os outros vídeos. Depois você também acompanha os outros que nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, tá? E o tema de hoje é Fé. E temos uma pergunta para você, né? Uma perguntinha básica. Como anda a sua fé? Nós sabemos que na vida do cristão a fé é a nossa base, né? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o problema do ser humano é... Síndrome de Tomé. É. Só acredito? Tá vendo? Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. E aí é onde nós perdemos a maravilhosa chance de entrar no campo do sobrenatural para encontrarmos a Deus. Por quê? Em Hebreus 11, 6, diz o que, Maxwell? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Creia que ele existe. Melhor dizendo, e que é galardoador dos que o buscam. Como você vai acreditar em Deus se você não tiver fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que se esperam. E como você vê a Deus? Galera, se liga só. Estamos falando de Deus, do Criador. Por que nós não podemos perder a nossa fé? Ainda tem mais essa perguntinha. Sabe por quê? A resposta está lá em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Mas você pode estar pensando, falando, pô, Maxwell, Jaque, eu tenho procurado me fortalecer, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido aos cultos. Galera, deixa eu te dizer um negocinho. Não é assim que se aumenta a nossa fé. A Bíblia, ela nos deixa bem claro. Se você der um pulinho lá em Romanos 10, 17, vai dizer assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Oração, fortalecimento. Jejum, mata a carne, alimenta o espírito. Mas para aumentar a fé, só a palavra. E a palavra é o próprio Cristo. A palavra é o próprio Jesus. O Verbo encarnado. Aquele que, quando Pedro... Você vai lembrar dessa história. Todo mundo lembra dessa história. Quando Pedro estava no barco e Jesus vem andando por cima das águas, Pedro diz assim, ó, Mestre, se é o Senhor, diga que eu vá até aí. Há quem diga que Pedro estava duvidando de Jesus, mas eu procuro pensar de uma maneira diferente. Pedro diz assim, ó, de madrugada, um homem andando por cima das águas, se ele, creio eu, pensando que Pedro diz assim em seu coração, se for Jesus, quando ele falar vem, eu vou andar por cima das águas. Cara, quando Jesus chama Pedro, Pedro começa a andar por cima das águas. Pedro começa a fazer aquilo que apenas o mestre tinha feito e deixa os discípulos no barco. Pô, pensa bem, Pedro andando por cima das águas, mas de repente do nada começa a vir as aflições, as dificuldades, os problemas,
a tempestade em sua vida. De repente você possa estar passando por isso, por problema, dificuldade, aí você olha para um lado, você olha para o outro e de repente você começa a afundar e começa a perder a sua fé. Mas você não pode se esquecer de uma coisa: existe um Deus que está a todo momento querendo te ajudar. Jesus, ele chega, ergue Pedro e diz assim, ó: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mesmo ele tendo pouca fé, ele andou sobre as águas. Com porque pouca foi fé. o próprio mestre que disse que a fé dele era pouca. Mas a Bíblia também vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, para quem não sabe, o grão de mostarda é um dos menores que existem, nós poderíamos mover montanhas, ou seja, coisas impossíveis na nossa vida. Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho da fé que teve Pedro, porque o próprio mestre disse que ele tinha pouca fé, nós vamos longe. Galera, então o vídeo de hoje é isso aí. Não deixe de ter fé. Sendo pouca, caminhe sobre as águas. Sendo pouca fé, chegue mais próximo do Mestre, chegue mais próximo de Jesus, chegue mais próximo da tua vida, chegue mais próximo da tua família. Ei, com pouca fé você pode ir muito longe. E o que aconteceu? Quando ele chegou próximo ao Mestre que estava afundando, Jesus levantou ele e voltou com ele para o barco. Porque quando a gente busca muito, né, muitas das vezes a gente não vê o que Deus está fazendo. Mas ele está fazendo. Estamos chegando perto dele. E muitas das vezes quando chegamos perto a gente desiste. Não dá, não aguento, não consigo. Com pouca fé você vai chegar até perto de Jesus. Mas não esqueça de Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro do Salmo capítulo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, ou seja, na palavra, e nela medita de dia e de noite. Galera, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Você vai prosperar, a sua casa vai prosperar, você vai continuar sendo, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, lembrando, como devemos aumentar a nossa fé? Nos alimentando da palavra, que é o próprio Cristo. Galera, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Deus no Centro. Se inscreva, como é que é? Ative o sininho. Ative o sininho, deixe o seu valeu e compartilhe para geral. Vamos aí divulgar a palavra de Deus. E a fé move montanhas. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.